Era para eu vir pedalar, mas ia fazer a live do escritório, mas não rolou. Vou fazer daqui com vocês. E, cara, hoje eu não vim trazer Na verdade, eu vou trazer um tema, um caso concreto que aconteceu hoje, né? No final, como sempre, vou mostrar para vocês o que você precisava saber para resolver, para demonstrar, né, como que o estudo faz diferença nas horas que vocês têm casos diversos. Mas, basicamente, o que eu estou preocupado hoje, tá? Eu estou mais preocupado hoje e também hoje em dia com a visão que os advogados têm sobre a advocacia e como isso prejudica na hora de eles receberem um cliente, né? Não raro, eu tenho que quase que advogar, né? Quando um advogado vem me fazer perguntas, às vezes no direct, ou enfim, em situações diversas, eu quase que tenho que advogar em favor do cliente dele para que ele advogue para aquele cliente, para que ele vá atrás da justiça por aquele cliente. E não é sempre que eu faço isso, tá, gente? Porque eu tenho uma visão econômica das ações. Então, por vezes, aquele ato sim é um ato injusto. A gente pode reparar aquela conduta com uma conduta justa, mas se ela não remunera o advogado adequadamente, ela vai expulsar ele do jogo. Então, toda vez que eu vejo um advogado que faz uma pergunta e eu vou tirar uma dúvida, e a resposta jurídica, né, eu dou a resposta jurídica, mas eu sei que aquele processo não vai trazer rentabilidade a ele, exceto se, obviamente, se for um processo contratual em que vai ser pago, acabou, e aí não tem o que discutir. Exceto nessa situação, eu sempre alerto ele que não é para ele pegar a demanda. Né? Por quê? Porque ali ele vai, a não ser que seja um familiar, ou se ele já tenha condições, né, de atuar em causa pro bono. Quem é que tem condição de atuar em causa pro bono? Todo mundo? Não. Aqueles que já têm um sustento, né, estável. Ou seja, ele já tem tempo, ele pode doar um tempo a mais para causas voluntárias, para causas pro bono, então não tem problema. Aí sim, e é nesse ponto que esse advogado, né, que tem a vontade ali de fazer justiça, ele tem mais chance de dar certo. Por quê? Porque esse advogado que tem chance, que tem essa fome de fazer justiça, ele está pensando no cliente dele. Ele está pensando em ajudar, ele quer ajudar. E quando ele está pensando no cliente, é mais fácil que ele consiga atingir aquela pessoa e é mais fácil que ele investigue e se aprofunde mais sobre aquilo. Porque hoje em dia parece que a advocacia ou quer ganhar 1 milhão logo, ou quer, enfim, pensa em si, né, no profissional, e sim, tem que pensar no profissional, tem que pensar na rotina, tem que pensar no quanto pode ganhar, tem que pensar se vale a pena ganhar tudo isso que tu está querendo pelo trabalho que tu vai realizar, né, se tu quer doar essa tua vida em busca disso, se isso vai satisfazer tuas metas. Não, isso aqui já é suficiente para mim e eu tenho uma rotina que é adequada, tá ótimo. Vai viver aí. Mas o que eu quero trazer para vocês é que o advogado ele tem que pensar assim em si. Mas todo projeto, quando vocês pensarem em qualquer projeto, seja empresarial, seja na advocacia, né, de forma empresarial, seja em outra área, se vocês não pensarem no cliente de vocês, é muito mais provável que o projeto fique mal estruturado, que ele tenha defeitos, que ele não seja claro, que ele não seja transparente, porque tu está pensando só em criar um aceite do cliente para que ele feche contigo, né? E a partir daí tu está satisfeito. E não é assim. Né? Tu tem que pensar em como facilitar essa decisão, em como fazer com que após essa decisão tudo seja bom, seja uma experiência boa, para que futuramente outros clientes cheguem por indicação desse. Então a gente tem que pensar no cliente, tem que pensar nas partes que a gente vai atingir, mas vocês têm que ter fome de justiça, tem que ter o brio. Né? Eu não sou um cara, assim, se eu pudesse não fazer acordo, não. Mas existem parâmetros ali, existem debates, necessidade do cliente, a ação é dele e tudo mais. Mas, por mim, eu gosto muito da justiça. Eu gosto muito dessa arquitetura, dessa jornada... Perdão. Eu gosto muito dessa jornada ao justo. E os advogados estão perdendo isso, né, em busca ali do financeiro e tudo mais. E isso prejudica o teu conhecimento e o quanto realmente tu pode ganhar de forma perene.
Porque como eu mostrei para vocês aqui, se vocês não se dedicam ao alcançar aquele cliente, fazer todo esse processo se tornar bom, dificilmente ele indica e isso vai prejudicando a tua estabilidade profissional, né? E falando em conhecimento, se você não tem aquela fome de entender as minúcias, os detalhes, tudo que envolve o processo judicial, desde o básico até o avançado, e quer realmente compreender aquilo na sua totalidade, cara, isso é muito problemático. Porque se tu não tem essa fome de buscar a justiça nesses detalhes, por muitas vezes tu vai perder dinheiro. Porque tu não vai identificar questões dentro de um mesmo processo, às vezes é o mesmo processo. Se der um processo para mim, se der um processo para outro advogado, eles podem, ambos, né, se estiverem bem qualificados, extrair as mesmas coisas. Enquanto outros não fariam isso. E acabam diminuindo a ação que está ali na frente. Ou seja, já é um trabalho conseguir o cliente, aí consegue, e a ação basicamente é minorada, né, pela falta de dedicação ali a extrair o máximo. E não é questão de aventureira, não é questão de sair incluindo coisas que não vão ser julgadas procedentes. Ah, vou pedir um dano moral aqui, vou majorar o dano moral, não sei o quê. Não é isso. Não é essa a sugestão, não é essa a orientação. A questão é de ter conhecimento prático para investigar o cliente, né, e substanciar uma demanda que ele mesmo não enxergava. E isso é a coisa mais natural que existe. Estava atendendo outro dia um rapaz, aí eu falei, você recebia vale transporte? Aí ele falou, não, mas eu não quero pedir isso, porque a gente combinou e me deu R$100 lá, a mais no salário. Ora, qualquer outro advogado poderia falar, não, vamos deixar para lá. Eu falei, não, calma, eu não vou mentir na demanda. Ele achava que a gente ia mentir e tal. Eu falei, não, a gente não vai mentir, tu pode falar que... Opa, voltou. Sim, tu pode falar que parte desse salário, em torno de R$100, era do Vale Transporte que tinha combinado. No entanto, isso está equivocado. E expliquei lá para ele, né, as bases disso. Teve outra ação hoje sobre seguro. Estava orientando um advogado e ela falou assim, mas o seguro... Porque teve uma subsequência de empresas. Teve uma empresa que contratou um empregado. Aí ele ficou lá, vamos dizer assim, 9 meses. Passou 2 meses, outra empresa contratou ele, ele ficou outros 9 meses. Em tese, tá? Essa primeira empresa ele já teria ali o seguro, se eu não me engano, não sei quanto foi o período todo, mas ele já teria ali o seguro parcial que ela já tinha pedido, a cliente, né, já tinha pedido uma vez o seguro, ia dar o prazo, tá? Só que no segundo período não ia dar, ia ser curto. Só que esses períodos se somam, gente. Eles se somam, por quê? Porque o direito previdenciário, ele não tá, ou o direito previdenciário já, o seguro-desemprego, ele não está relacionado àquela empresa direta que ela está. Tu pode trabalhar um mês numa empresa, um mês noutra, um mês noutra, somar os 12 meses necessários para tu receber o seguro, um mês em cada uma empresa. Quando sair da última empresa dispensado imotivadamente, tu vai dar entrada no seguro. Eles vão te dar a guia, tu vai dar a entrada no seguro, e eles vão somar todos esses períodos de contrato de emprego. Por quê? Porque o seguro é o direito previdenciário. Não é uma relação ali direta com o empregador. Então, esse empregador que está responsável pelo seguro? Não, quem está responsável pelo seguro é a Previdência. E tu cumpriu os requisitos. Mas nesse aqui foi só um mês, tá? Mas ele tem, durante o período de lapso temporal lá, 18 meses, né? 12 meses de contrato assinado. Uma em cada empresa que seja. Entendeu? Então, só que isso, gente, é direito básico. É um direito básico que normalmente é deixado de lado, tá? Durante a graduação, porque tipo, é atípico acontecer, e por muitas vezes a gente já usou assim, já usou isso, já garantiu seguro para pessoas que, se tu não perguntar para ela se ela já recebeu alguma vez, ela não vai receber, porque ela tem um período mais curto que 1 ano. Mas como ela já tinha recebido uma vez, 2 vezes, ela consegue receber, porque o tempo de carência é menor. Ou tu deixou de perguntar, de analisar contratos anteriores. E aí deixou, porque nesse último vínculo agora, que ela teve, não foi registrado. Né? Vamos deixar de lado o registro. Não, o registro é mais importante, porque ele vai se somar com os anteriores que ela tem e ela vai conseguir o seguro. E muita gente deixaria esse registro de lado por ser um período curto. Fala assim, não vou pedir o registro de um período curto. Nem sei se a cliente vai querer. Fala para ela que se ela registrar, ela consegue o seguro. Na hora que ela vai querer, né?
apesar de ser curto, porque tem empregados que eles não gostam de período curto na carteira. Então, o que acontece? Que isso é um direito básico que vai ficando para lá. Não à toa a gente tem um curso gratuito aqui que fala sobre direito básico. Porque apesar dele ser extremamente importante, eu gosto de avançar na discussão com vocês. Então a gente disponibilizou ele gratuitamente para nivelar todo mundo. Então vocês têm acesso a um curso básico prático, basicamente porque eu não quero ficar discutindo isso sempre. Tá? Eu quero que vocês avancem, quero que vocês cresçam. E a gente deixa aqui disponível, porque depois de saber isso, quando a gente chegar lá na frente e for estudar coisas avançadas, instrumentos processuais, porque cada processo é um. Gente, direito é uma arquitetura social. E isso não é uma palavra romantizada. Isso não é uma palavra que foi criada, né? Ah, não tem nada a ver, não sei o quê. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Quando a gente fala que o direito de um, né, esbarra no direito de outro, a gente está estabelecendo um limite. Só que não é tão simples assim. E é isso que, aparentemente, a advocacia está abandonando. A advocacia está satisfeita. Né? E sendo satisfeita assim, tu vai ser substituído. Tu vai ser substituído pelo ChatGPT. Por quê? Porque a arquitetura social, quando a gente fala de uma demanda, a gente tem várias demandas aqui de vários reconhecimentos de vínculo. Só que ela vai se personalizar a partir do nosso cliente, a partir da questão que foi, daquilo que aconteceu entre ele e o empregador. Seja porque, vamos lá, o justo é essa pessoa receber aqui esse valor, ela receber esse tipo de verba, esse tipo de reparação. Mas ela não tem interesse. Tá? Ela não tem interesse, é desgastante para ela. Tanto que, não é óbvio, gente, a ação judicial ela tem que ser provocada. Né? O cliente te procura, tu vai lá, entra no processo judicial. Imagina se a gente pudesse, cagada que ia ser, né? A pessoa tá lá jantando no restaurante, tu descobre que tá acontecendo uma merda. O cara não tá pagando as comissões e tal, e tu entra e já vai entrar com uma ação trabalhista pela pessoa sem ela pedir. A pessoa tá, sei lá, passando por outros perrengues da vida, que aquilo, né, só vai prejudicar, só vai piorar, né, é algo que realmente ela não está. E tu não conhece tudo. Né, aquele funcionário ali pode nem ser funcionário de fato. Então, imagina se a gente pudesse fazer isso. Não dá, né? Mas, quando a pessoa te procura e é provocado, a gente vai dar os parâmetros e escolher as estratégias que caibam dentro da vida daquela pessoa. Dentro daquilo que realmente pode ser agradável para ela. Porque imagina que justiça é essa desagradável, né? Que força algumas situações sem pesar o interesse da pessoa, se aquilo vale a pena. Por muitas vezes o processo judicial deixa de valer a pena simplesmente pelo procedimento. A pessoa fala isso aí. Gente, as pessoas acham que advogado gosta de ficar processando os outros. Eu sou uma pessoa que odeia. Assim, pessoalmente, particularmente, eu vou fazer de tudo para não entrar no processo judicial. Porque ele tem que realmente valer. Para eu me colocar em processo judicial, ele tem que valer. Ele tem que valer para mim, porque é um desgaste. Então, por si só, algumas demandas ficam de lado. Um dia desse, estava na academia, há muito tempo que eu perdi aquele papelzinho. Era domingo, gente, era domingo. Eu estava malhando no domingo, já estava fechando a academia. Aí eu falei, olha, eu perdi meu papel do estacionamento. Aí a mulher falou assim, então tu vai ter que pagar R$20. Eu falei, cara, eu não vou fazer uma cagada e estragar meu domingo por causa desses R$20. Essa mulher não merece isso, porque a gente está fechando aqui e eu vou arrumar uma confusão. Né? Um papelzinho impresso. Depois ela imprimiu outro e me deu. E eu perdi lá treinando. Essa caiu do meu bolso, a pessoa limpou e levou. Por quê? Porque eu tô afim desse estresse. O protocolo, então, mas o justo seria esse, não sei o quê. Ok, mas a briga por esse justo talvez não faça sentido. Isso já personaliza a coisa. Né? Porque o justo é justamente que eu tenha paz. Quer dizer, então, se o justo é isso, é justo que eu tenha que brigar, fazer uma cagada, né? Uma confusão, a mulher... É justo isso? Não, não é justo. Porque o cara que estabeleceu isso tá lá pra puta que pariu, nunca vai nem saber de mim, que é o dono desse lugar. Tá? E ele perde.
né? Pensando de novo, como eu converso com vocês, a pessoa pensando só no financeiro dela, que foi um papel imprimido ali, pensando só no financeiro dela, ela perdeu, né, um cliente, nem sou mais essa academia. Ou pelo menos teve uma minoração ali da experiência. E isso é desagradável em relação à perpetuidade do estabelecimento. Uma hora ele vai mudar isso, sei lá. Mas de toda forma, a justiça ela é assim, ela vai se personalizando a pessoa ao caso. E vocês são artistas, sabe? É igual, por exemplo, hoje, o ChatGPT, eu vi um vídeo que ele estava construindo ali fachadas. A mulher deu uma foto de uma casa e ele construiu várias fachadas. E ela foi indicando, ele foi mudando as fachadas. Gente, isso vai acelerar muito o trabalho do arquiteto? Vai. O advogado também usa isso nos seus instrumentos. Eu usei hoje, por exemplo. Uso todo dia agora. Porém, a personalidade, isso daí não dá para ele fazer. É tu extrair coisas. Por exemplo, estou fazendo um regimento interno de uma empresa. A gente fez um contrato para a empresa com os funcionários. Dar um contrato genérico, um regimento interno, isso é possível que o ChatGPT faça. Só que entregar a personalização daquilo que são os problemas concretos dela, tu só consegue escutando, ouvindo, montando estratégias que ela nem sabe que ela precisa, né? É aquilo, porque pedir, tu só pede aquilo que tu sabe. E aquilo que a pessoa não enxergou, que só tu, como advogado, vai enxergar, porque tem esses conhecimentos, né? Então, assim, é uma arte, gente. A arquitetura nasceu de uma necessidade de fazer arte. E a justiça é assim. Nasceu da nossa necessidade de buscar justiça. E a justiça, a palavra por si só já aponta. É o justo. O justo é aquilo que está encaixado. É aquilo que é perfeito. Né? E eu, por isso que eu não gosto de acordo, porque eu quero alcançar, eu quero ir até o máximo para ver até quanto de justiça eu alcanço, até quanto da perfeição eu alcanço. Não que a gente seja capaz, né? Acho que só Deus é capaz disso. Porque talvez daqui a um tempo, a gente olhe para trás e fala, olha essa justiça que eu estava fazendo, que eu achei que eu estava fazendo justiça, estava longe, né, de ser justa. E tem coisas que realmente não tem como. Eu sempre associo ao seguinte, existem doenças que são incuráveis e existem problemas jurídicos que são irreparáveis, não tem jeito. É a vida. Né? O médico pode seguir todos os protocolos ali e não salvar uma pessoa, e ela morrer na frente dele. E ele deixa que eles vivem essa lição, sabe? E por causa disso ele abandona a medicina, a saúde? Alguns sim. Mas se tu tem brilho, se tu tem vontade de ajudar, de fazer o bem, tu não pode cair nessas horas. Porque vai ter hora que tu não vai conseguir fazer justiça. Quantas vezes eu já não consegui fazer justiça? Para os outros e para mim. Então, só que se a gente parar, a gente quebra, né? Ainda mais tem muita gente caindo aí no tempo. A gente tem que dar uma responsabilidade a gente, principalmente a advocacia. Isso tem vontade de advogar, cara? Só por esses obstáculos, a chance é grande que tu te dê bem. Porque as pessoas caem, elas não aguentam. Vê uma injustiça, não quero mais. Cara, o quanto de injustiça que eu já tive que me deparar. Mas eu continuei aqui. Por quê? Porque isso me aperfeiçoou. Diminui a chance de outro cliente meu viver isso. Eu fico mais atento, né? E com o tempo, isso vai fazendo com que eu ajude um número maior de pessoas. E aqueles outros que não continuaram, saem no meio do caminho. Né? Isso vai me estabelecendo ali no meu lugar. Então, se tu quer advogar, tem que ter aí um pouco de brilho, um pouco de vontade de ser detalhista, porque é detalhismo, né? É ciência, é muito estudo, mas quando tu alcança isso, tu também tem a experiência positiva, igual esse de alguns médicos, salvar uma vida, né? Alcançar a justiça, alcançar o estado da arte, do justo, da perfeição, né? E dar 100%, e coisas que tu nem previu, porque às vezes a gente entrega com aquele processo, com aquele instrumento, algo que a gente pensa que é o valor, né? E extrapola o valor financeiro, engrandece a vida da pessoa e a experiência dela. A gente nem... Eu lembro a primeira vez que eu fui abraçado por uma senhora que estava chorando, e eu não esperava isso. Ela começou a chorar, agradecendo, pediu para me dar um abraço, e eu fiquei meio assim, por que essa mulher está fazendo isso?
que ela tá fazendo isso? Sendo que eu só tô fazendo aqui o que eu vim fazer. E na época era uma audiência, então a audiência para mim é super roteirizável, então era um ato, a parte mais estratégica, dá mais tesão, né? Aí foi a parte da inicial, entre escolher estratégia, escolher documentação, que fez, obviamente, aquela audiência ter sucesso. Mas ali já, o processo já tinha sido colocado em curso, né? E aí eu passei a, opa, parece que tem algo mais aí, né? Mas eu não advogo, basicamente, por isso. O que a pessoa vai me trazer de volta. Muitos dos meus clientes nem me conhecem. Fazer audiência esses dias, estava contando para vocês, né, do meu sócio, e quem tinha indicado foi um colega nosso. A pessoa estava extremamente nervosa. Ela não queria que fosse eu. Ela falou, eu tô nervoso porque eu tô acostumado com o advogado que me atendeu e não é ele que vai fazer minha audiência. É outro, ela não sabia nem falar meu nome. E normal, né, gente? Fui lá fazer audiência. Então, não é por isso que eu advogo. Eu advogo realmente porque, de certa forma, eu vivo essa frustração de ter processos injustos, mas quando a gente consegue alcançar algo justo, realmente eu sinto tesão em encontrar aquele caminho, aquela estratégia, aquilo que vai levar as coisas a um curso melhor, né? Por exemplo, estava estudando e a gente está agora fazendo alguns contratos de regimento interno de uma empresa e, cara, aquilo ali deu muito trabalho artesanal para identificar equívocos, para identificar os objetivos e como aquelas pessoas, aqueles donos, né, gostam do comportamento dos funcionários, como eles querem um ambiente de trabalho. Isso é altamente particular. E é justo que seja bom. E dentro dos parâmetros legais, a gente vai usar os instrumentos para permitir isso. Né? Para proibir, para permitir, para beneficiar, premiar aquele ambiente, aquele tipo de comportamento. E ter essa noção do todo, fazer a estrutura, para que futuramente a gente não vai para ficar lá. Não é uma nossa meta ser assessoria de empresa. Não é nossa meta. Nossa meta é fazer o trabalho, instruir, educar, a ponto de eles andarem com as próprias pernas. E aí, se precisar, pontualmente, contenciosamente, ou em assessoria pontual, mas não de forma recorrente. Por quê? Não acho que tem necessidade. Ainda mais quando faz um trabalho bem feito. E explica, né? Semana que vem tem reunião para explicar como implementar tudo aquilo que a gente construiu e as diferenças que isso vai acarretar, né? É a mesma diferença, o que essa lei acarreta? Estava indo nesse caminho, agora a gente vai para esse outro caminho, que melhora as coisas. Então isso é algo que realmente eu gosto de pensar, tanto no meu dia a dia, é um exercício assim, que o advogado ele tem dentro de si, né? Quando eu encontro pessoas que advogam, acho que eu já contei essa história aqui, encontrei numa competição de natação, um advogado numa competição de natação. Estava lá na competição, aí teve uma alteração na forma de uma prova, que era a prova mais longa, de 400 metros. Como tinha muita gente na competição, não dava para sair todo mundo em uma raia só, ia ficar 2 competidores em uma mesma raia. E eu não sabia quem eram os competidores, tá? Não nadava antigamente, já fazia muito tempo também. Chamei meu pai, minha família toda para ir nadar lá. Foi bem bacana a gente na competição, mas não era o nosso esporte. A gente fazia tudo mais, mas não era desse ambiente. Aí foi lá, então não conhecia as pessoas. E então estávamos parados há muito tempo antes de nadar. Voltei recentemente e puxei eles para a competição porque eu achei divertido a que eu participei. Aí foi todo mundo, minhas irmãs, meu pai. A gente chegou lá na competição, tava uma fila para começar a bateria. E o rapaz falou assim, aparentemente a gente é a última bateria. E a gente vai conseguir nadar sozinho na raia. Será que vão deixar a gente pular da plataforma? E ele mesmo se corrigiu. Ele falou assim, não, isso seria injusto, né? Porque a gente estava saltando da plataforma e as pessoas estavam saltando de baixo, já que vai dois em uma raia. E isso daria um intervalo de tempo favorável para a gente, porque ia usar um impulso maior. Ia ser uma concorrência desleal. Não ia ser isonômico. Quando ele falou tudo isso, não foi pela isonomia que ele usou, foi pela percepção. Eu virei e falei, tu é advogado.
Ele falou, por quê? Porque eu falei isonomia. Eu falei que ninguém ia ter essa percepção, ninguém ia parar para pensar nessa profundidade numa competição daquela. Né? Apesar de ser competição paraense, mas não ia fazer isso. Ia falar, opa, vou aproveitar, né? Uma pessoa comum, mas o jurista não faz isso. Ele já está internalizado da justiça. E é bonito demais, né? Ele falou, não, eu trabalho num órgão e eu sou responsável pelos contratos de licitação. Então, concorrência para mim é um negócio automático. É sensacional. Então, esse aprofundamento faz a gente ter discussões muito mais ricas, né? Faz a gente ter uma observação melhor. E isso vai te permitir estudar mais e alcançar mais gente. Então, falando até em financeiro, tu vai identificar mais pedidos, tu vai solidificar mais pedidos, né? Porque não é só identificar, é saber solidificar. Entendendo as bases, tu consegue solidificar. Tem muito advogado que identifica, escreve ali na demanda, mas não sabe sustentar. E a justiça, gente, não é uma mágica não. Em que tu vê, aponta e tu vai chegar lá. É uma jornada. Tem obstáculo, tem parte contrária, tem juiz, tem perito, pode ter um monte de coisa. E tu precisa, para alcançar ela, ir à luta. Então, assim, tem que ir à luta. Mas é gostoso, né? É alcançar aí um estado de uma meta, um objetivo que realmente enriquece. Não só a ti, como as pessoas que tu atende, como a sociedade em todo. Então, a gente tem que ter mais brilho, mais vontade de querer fazer justiça, mais fome de justiça. Sem essa fome de justiça, fica difícil. Se tu ficar pensando só, eu tenho que ganhar tanto. O que eu faço aqui com o direito para ganhar tanto? Dificilmente tu vai conseguir ter debates mais ricos, mais profundos e se estabilizar profissionalmente. Porque é necessário que tu alcance, tenha fome e vontade de chegar nesse justo que dá trabalho. Não à toa, não é bagunçado, é justo. As peças encaixadas, é perfeito, é alinhado. Não só com aquilo que está estabelecido, mas levando em consideração o caso concreto, a pessoa. De novo, mutatis mutandis, né? Com as devidas adequações nas medidas das suas diferenças. Então, acho que hoje eu tinha separado para falar com vocês isso, para vocês terem essa noção. A advocacia é uma arquitetura, é uma arte e é uma ciência. Tu precisa estudar para poder ter referências, mas não se ater somente a referência, porque a vida é única, cada caso é um caso. E aí tu vai saber usar as ferramentas, os instrumentos, os parâmetros, as bases ideais para cada caso, que em regra vão repetir. Mas, constantemente, você vai ter que fazer adequações pessoais, né? E isso, o repertório, é muito importante. Então, tem que estudar, tem que querer. Tem que querer fazer isso, porque sem querer não tem como. Sem vontade, como é que tu vai parar para estudar? É chato. Né? É chato essa parada aqui. Ok, mas existe um objetivo lá na frente, que é fazer justiça, que é maior e que me obriga praticamente a estudar, a estar aqui, a continuar na luta. Porque se vocês abandonam o cliente de vocês, como eu falei para vocês, né, tem que às vezes pedir para advogado, não, seu cliente tem direito, faz isso, mas é muito difícil, Lindy. Se é muito difícil, não é melhor deixar para lá? Isso daí me revolta. Que muito difícil, cara. Muito difícil, às vezes, tudo bem, tu não sabe. Pra quem não sabe, mas assim, é difícil, tu vai deixar o cliente lá, vai deixar de alcançar a justiça. Olha, é isso que eu tô falando, a falta de fome e de vontade faz com que vocês abandonem coisas que é a justiça, saca? Eu não consigo compreender. Vamos dizer que tu pensa que ela quer evitar uma frustração, não sei. Mas de toda forma, é super necessário, né, que vocês tenham essa vontade, justamente para quando vier caso difícil, ter aquele tesão, caramba, eu quero fazer. Tem uma série aquele Grey's Anatomy, né? Eu assistia antes, não assisti tudo porque, enfim, impossível. Mas nessa série, quando tinha casos complexos, as pessoas tinham tesão em fazer, eu quero fazer. Tinha uma médica lá, caraca, não lembro se era japonesa, coreana, não lembro. Mas ela queria, se ela pudesse fazer a cirurgia mais difícil, abrir a pessoa ao vivo
der o caso mais complexo, ela ia estar lá. Aí chega no advogado, aumentar um pouquinho de complexidade, muito difícil. Acho que é melhor ela deixar para lá, né? Não tem o que fazer. Isso é uma condenação para essa pessoa. Tu condenou ela a uma não justiça, a uma não reparação, identificou que não vai fazer e ela vai se contentar. E isso é triste, né? Ah, porque é difícil, ah, porque é raro. É raro mesmo. Está falando de justiça. Mas não é por isso que a gente vai deixar de lutar. É igual a referência que eu dei para vocês. Só tá morrendo ali. Vai deixar de tentar? Não, né? Vai tentar. Se ela falecer, vou sair daqui? Não. Porque vai ter um outro que vai precisar e talvez no outro eu salve ele. Então eu vou continuar aqui. Então quando a gente está fazendo justiça é assim. Pode ser que eu não veja esse processo. Não deu certo. Fiz tudo o que tinha para fazer. Eu fui impecável, né? E não consegui. Eu vou abandonar a advocacia? Não, pô. Vou ficar aqui. Porque na próxima eu vou continuar impecável. E se eu descobrir alguma coisa a mais, vou usar. Porque na próxima, talvez eu traga essa pessoa à vida. Talvez eu traga a justiça à luz. Tem processos recorrentes que eu pego. Que eu pego e perco. Vou deixar de pegar? Não. Porque eu sei qual é o justo. Eu sei. E às vezes... Ah, por que tu perde? Porque às vezes a pessoa, como eu disse, é particular. Às vezes a pessoa não tem um documento. Às vezes a pessoa não consegue. Mas assim, eu não vou deixar de tentar. Até porque tem provas. Tem muitos processos que eu tinha a prova e eu vencia com a prova no momento da oitiva com a confissão da outra parte. Porque a outra parte trouxe alguma coisa que eliminou a força das minhas provas, né? E aí lá na frente, achei, caramba, a gente vai perder, veio uma confissão. Então assim, se eu tivesse deixado de lado, a pessoa não ia receber aquilo. Então a gente tem que ter esse brio, essa vontade para ajudar e continuar lutando por justiça, embora a gente tenha que encarar muitas injustiças no caminho, né? Não tem muito o que fazer. E essa vontade parece que tem se acabado. Que seja por arte, por sede, não sei. Mas tem muita coisa bonita para vocês se apegarem à advocacia, sabe? Como eu disse, a arquitetura ela vem de uma experiência artística e cumprir a justiça, levar. Uma vez o nosso sócio falou o seguinte: ah, o nosso cliente perguntou assim, olha, essa ação tinha o valor de 100 mil, o valor da causa. E aí, quer dizer que de 100 mil... Opa, voltou aqui que caiu a internet e botei no celular. Então é isso. Eu digo pro meu cliente que eu quero fazer, falta só 5 quilômetros aqui, mas eu vou encerrar antes. Porque eu só queria trazer, né, realmente essa notícia para vocês, esse pensamento, essa reflexão. Mostrar que vale a pena, sim, te esforçar, te aprofundar. E vocês têm aí no nosso Instagram link para curso gratuito, link para curso pago, mais aprofundado, link para fases avançadas pontuais, se tu já tem o repertório que tu acredita que é necessário para discutir só alguns pontos. Mas se tu quer ver o todo, o processo no todo, né, nesse estado da arte de conseguir antecipar tudo, como vai ficar o projeto no final da tua ação, como vai ficar, qual resultado tu está buscando, sabe? Mostrar um planner para o teu cliente, falar isso aqui. Eu consigo fazer isso aqui nesse ponto e te levar para esse cenário. Então a advocacia é isso. Você vai sair desse cenário e eu vou te botar nesse cenário. Entendeu? E essa jornada aqui, a gente vai junto. E vai quebrar tudo. E é isso, gente. Então, como eu estava falando, só quem me faz fazer acordo é meu cliente. Porque ele vai trazer algo pontual, individual, diante da necessidade dele. E eu não posso superá-la. Assim como eu não posso entrar com o processo de alguém que não quer. Né? Eu não posso manter um processo de alguém que está satisfeito. Para ele alcançou aquilo que ele queria. Embora eu enxergue um cenário maior, melhor, mas existem obstáculos no meio do caminho, emergências, urgências, que fazem o nosso cliente aceitar algum tipo de acordo, às vezes diferente daquilo que a gente orienta, para todos os lados. E é isso, sabe? Porque a gente também não sabe qual perturbação está dando na cabeça dele. A gente é mais tranquilo porque a gente vive isso, né? Então,
É isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou deixar para fazer esses últimos 4 quilômetros aqui que falta sozinho. Amanhã não venho pedalando aqui, nem que me pague. Venho sentado para conversar com vocês. Tá bom? Beijo.